Qual a relação da obra de José de Alencar com a novela A Padroeira, de Valcir Carrasco, da Globo, de 2001? É o que nós vamos saber depois da vinheta. Bom, gente, antes de tudo, é importante lembrar que A Padroeira foi um grande sucesso do horário das 6 da Globo. Marcou muito a minha infância, a minha pré-adolescência, e com certeza marcou a infância e a adolescência de muitas pessoas que têm provavelmente a minha idade. Inclusive, esse vídeo eu estou fazendo a pedido, já tem algum tempo que as pessoas pedem aqui para eu falar sobre A Padroeira. Bom, essa novela, na verdade, é uma releitura de uma novela que havia sido feita por Ivani Ribeiro na extinta TV Excelsior, em 1966. Bom, e a novela, a primeira versão, carregava o título original, que é As Minas de Prata. Ou seja, a novela A Padroeira é, na verdade, baseada livremente, nessa obra de José de Alencar, que tinha esse título, As Minas de Prata. As diferenças entre essa novela e o livro, e da primeira versão também, além do título, era também os nomes dos protagonistas, que não carregam os originais, como no livro, e o que aconteceu com a novela da primeira versão, que manteve esses nomes. Porque, na verdade, o que a Globo queria era contar a história da Nossa Senhora de Aparecida. Então era a primeira vez que eles iam contar isso dentro de uma dramaturgia. Então o autor, além de ter utilizado, na verdade, como espinha dorsal a obra de José de Alencar, incrementando, com diversos outros elementos e outras histórias, porque na verdade, se você analisar, a novela Padroeira tem várias outras coisas dentro dela, inclusive o principal, que é Shakespeare. Você consegue encontrar muito do romance, Romeu e Julieta, da peça Shakespeare. Inclusive, que faz com que tenha um final quase igual, bem semelhante, só muda mesmo o fato de que os protagonistas não morrem. Mas a trama toda é trabalhada desde o início, falando sobre essa morte, porque tem a questão de bruxa também. Para você entender um pouco sobre A Padroeira, na verdade, é preciso entender primeiro o que o autor José de Alencar queria quando ele escreveu esse romance, suas denúncias. Porque José de Alencar, nessa obra, uniu ficção e realidade, ou seja, usou invenções e fatos históricos para retratar a sociedade colonial brasileira daquele período. Aí aproveitava para criticar os senhores de engenho por escravizar os índios e a igreja, pela ambição e os desmandos, ao mesmo tempo em que desvela as relações humanas rígidas e arbitrárias, reguladas desde o nascimento pela religião, fala do dinheiro, política, status e posição social. Aí, com tudo isso, o autor tinha que romancear toda essa história, o encontro da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, que aconteceu no Rio Paraíba, na verdade, próximo ali a São Paulo. Então, essas novelas e livro tiveram alterações no ano em que cada uma delas se passa. Por exemplo, a versão original, acredito que se passa na Bahia, no romance, porque eu não tenho essa informação aqui, eu posso colocar depois na tela. Já A Padroeira se passa exatamente nos tempos em que acontece o fato da santa ter sido encontrada. Ou seja, a gente conhece nessa novela o Valentim, interpretado por Luiz Baricelli, e Cecília. Nossa, que amor de casal! Como não se apaixonar, Imagine, naquela época, o Valentim, Luiz Baricelli com aquele cabelão. Nossa, naquela época eu lembro que eu disse pra mim mesmo, quero ter um cabelo grande, um dia eu vou ter cabelo grande. Inclusive, uma vez eu deixei por ocasião do personagem, aliás, uma vez não, várias vezes. Então, a gente começa a conhecer os personagens com a chegada de Cecília, que está voltando do convento, porque ela havia ido para completar o estudo,
Então, na volta para casa, bem próximo à chegada de sua casa, ela é raptada, né, por um sequestrador ali de beira de estrada, que vem a ser um dos grandes vilões da história, que é o Padre Molina. Na verdade, ele não é padre, né? Na versão original, ele é padre e mau caráter. Nessa segunda versão, ele é, na verdade, um cara que mata o padre, assume o seu lugar, né? E vem para aquela colônia para começar a articular todo a sua maldade, que faz parte da trama. Embora a Cecília volte para a casa do pai, já prometida a Dom Fernão, quando ela é salva pelo Valentim, ela se apaixona por ele e vice-versa. É claro, esse amor recebe as bênçãos de Nossa Senhora de Aparecida, que acaba se tornando ali o cupido da relação. Esse amor, assim como o de Romeu e Julieta, enfrenta vários obstáculos, principalmente a rejeição que a família de Cecília tem por Valentim. Valentim acredita que se encontrar as minas que seu pai encontrou antes de morrer, pode reverter esse quadro, já que acredita que a rejeição só existe porque ele é pobre. Para se salvar, terá que morrer. Morrer. Morrer para ter uma vida nova. Eu não entendo. A senhora fala por enigmas. Um dia Vosmecê se lembrará de cada uma dessas palavras. E como é dito pela bruxa no início da novela, acontece no final. Cecília precisava morrer para ter uma vida nova. Assim como Julieta, Cecília toma uma poção que a faz parecer morta, justamente quando estava prestes a se casar com o vilão. Brás, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que me enterre ainda hoje, longe dessa igreja, no cemitério dos aflitos. Mas o que está acontecendo, Cecília? Eu não estou entendendo, não vai acontecer Só um nada. pressentimento. Mas pela graça de Deus, prometa que vai fazer o que eu te pedir. Está bem, eu prometo. E como todos acreditavam que ela estava morta, a coitadinha enterraram. Para que essa história não tenha o mesmo final trágico que a peça de Shakespeare, Valentim precisa ser avisado de que sua amada não estava morta, né? Mas uma série de contratempos acontecem e por pouco Valentim não acaba tirando sua própria vida ali na sepultura de Cecília. E o final é incrivelmente bem feliz. Bom, eu não tenho certeza, mas é possível que Paulo Goulart tenha vivido o mesmo personagem nas duas versões. Pai de Cecília em A Padroeira e pai de Inesita em As Minas de Prata. Suzana Vieira também está nas duas versões, vivendo personagens diferentes. Na primeira versão, seu personagem equivalia ao da Mariana Ximenes desta nova versão. Bom, os personagens originalmente deveriam se chamar, como aconteceu na primeira versão, a Cecília deveria se chamar Inesita, como foi a personagem feito por Regina Duarte na primeira versão, assim como Valentim deveria se chamar Estácio, como foi com Fulvio Stefanini, e Dom Fernão, que foi dessa vez interpretado por Maurício Matar, deveria se chamar Dom Cristóvão. Então esses personagens são basicamente os mesmos com nomes diferentes. A parte que funcionava muito é a parte comédia da novela, como quase todas as obras de Valcer Carrasco. Eu gosto muito desse lado, funciona muito. Mas a gente não pode deixar de falar sobre coincidências sobre essa novela. Porque depois das pesquisas eu cheguei a achar coisas até estranhas. Vejam bem, essa novela foi dirigida por Walter Avancini. Só que ela não chegou a ser concluída, essa direção. E eu vou te falar que já havia acontecido com Walter Avancini quando ele tentou, lá em 1966, quando teve a primeira adaptação desse livro, ele foi o diretor, iniciou como diretor, mas acabou não indo até o final, ali por um atrito que houve entre ele e a autora da novela. Então, quem terminou de dirigir essa novela, na época, foi um dos atores que fazia parte do elenco, que é o Carlos Zara, que fazia, inclusive, se não me engano, o vilão, o Padre Molina, desta adaptação. Só que, na segunda vez, em 2001, Walter Avancini também havia sido convidado para dirigir essa mesma obra, né, com nomes diferentes, porém,
com a mesma alma, digamos assim, já que é baseado no mesmo livro. E desta vez ele também não consegue dirigir até o final. E dessa vez é fatal. O ator foi afastado logo no início, acho que no primeiro mês de gravação da novela, e foi substituído por o outro, que era o Roberto Talma, e mais tarde ele vem a falecer sem concluir, mais uma vez, a direção desta obra. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.